Nós sabemos que existem corridas ruins na Fórmula 1. Algumas delas por culpa do carro, dos pilotos, por bandeiras vermelhas, mas na maioria das vezes é culpa do circuito. Por isso, vamos falar hoje sobre pistas que deveriam sumir da Fórmula 1. GP da Austrália. O GP da Austrália é uma corrida de madrugada. Ah, mas é uma corrida de madrugada pra você, o pessoal da Austrália não é. Então, mas eu tô falando da nossa perspectiva. E na perspectiva da maioria das pessoas que são ocidentais, é uma corrida de madrugada. Então assim, já perde ponto por isso. A Austrália, em sua maioria, tem corridas ruins. O pessoal deve falar que é legal, por causa que... Nossa, tem muitas batidas, assim. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu acho corrida boa quando tem disputa e defesa na pista. É isso que eu acho bom. Quando vai lá 20 carros espatifando o muro, eu não acho isso legal. Eu não acho divertido ficar mais de 15 voltas até de safety car. E a Austrália, na maioria das vezes, é isso. Nós não temos uma disputa franca de posição. Na maioria das vezes, só carros batendo por causa do clima lá da Austrália e tal. Chove e aí bate, né? Tanto que até ultimamente eu não tô gostando muito de chuva na Fórmula 1, porque normalmente é isso que vai acontecer. E a Austrália passa pela mesma coisa. Você tem uma pista que não costuma ter ultrapassagem, que muitas vezes tem chuva, e chuva na Fórmula 1 é uma coisa ruim. A corrida é de madrugada. É a primeira corrida do ano, então não tem tanto impacto assim. Então a Austrália, infelizmente, vai ter que sair da Fórmula 1. E assim, eu pensando também, eu não lembro de nenhuma corrida na Austrália que tenha sido empolgante, ter falado assim, nossa, que corrida sensacional, que mereça a Austrália no calendário. Não. A próxima é o GP do Japão. GP do Japão. Acho que essa é uma unanimidade entre todos. Porque simplesmente puxe na sua memória uma corrida boa no Japão. A do Sonic. Tirando o troféu do Sonic, o Prost batendo no Senna, depois o Senna batendo no Prost, não teve nenhuma corrida que presta no Japão. É uma filinha do caramba, onde todo mundo fica se seguindo. É uma grandíssima de uma chatice a corrida do Japão. Além disso, é uma corrida que, além de ter pouquíssimas ultrapassagens, ainda é uma corrida que é de madrugada, que só piora as coisas. Então assim, a questão Austrália, eu não me lembro, mas talvez tenha tido alguma prova boa. Alguma prova que fosse um pouquinho mediana assim. Mas o Japão é um grande prêmio que normalmente as corridas são horríveis. Horríveis pra ruim. E no melhor dos dias elas são ruins. Então o Japão, infelizmente, vai ter que ir embora. GP de Imola. Eu falo isso com uma perda no coração, porque eu gosto da pista de Imola. Eu acho ela uma pista interessante pelas suas curvas, pela alta velocidade que ela apresenta e o espaço curto. Porém, tá mais que nítido que, para os carros de hoje, a pista de Imola se tornou completamente ultrapassada. Ela não consegue mais comportar esses carros. Esses carros, de certa forma, superaram a pista. Então, ultimamente, nós temos corridas em Imola que não são tão legais quanto qualquer outra prova que tem ao longo do ano. Se tornou uma certa filinha, como foi nos últimos 2 anos. Então, é uma preocupação que talvez a Fórmula 1 possa usar para talvez salvar a Imola, mas eu não acho que vão haver mudanças significativas em Imola, até porque tem um rio ali do lado do circuito. Então, eles não vão conseguir fazer muitas modificações, de expandir a área, desse tipo. Então, é bem possível que para os próximos anos Imola acabe saindo do calendário mesmo, sem a gente poder fazer nada. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu tenho que admitir que realmente, hoje, Imola não é boa para o esporte. GP na Inglaterra. Famosa Silverstone. E acaba por aí. Porque até então, corridas em Silverstone são chatas pra caramba. Ah, mas Ian, teve aquela vez que o Hamilton e o Verstappen se tocaram. Beleza. Fora isso na corrida, aconteceu mais o quê? Nada. Ah, mas Ian, teve aquela vez que teve aquela largada que o Guiano Joe, nossa, virou de cabeça pra baixo e bateu lá nos pneus. E aí George Russell foi lá resgatar ele e virou o carro com uma mão só, Ian. Legal. E depois disso aconteceu o quê? Nada. Ah, Ian, teve aquela vez que o Hamilton fez ultrapassagem em cima de 2, certo? Fora isso, aconteceu o quê? Nada. O GP de Silverstone, ele vive por um momento. Por um momento da prova que vai ser legal. E é mais fácil você pegar um momento, você vai assistir esse um momento no TikTok, no Shorts do YouTube. Alguém vai falar por aí. Então assim, é um GP que você não precisa assistir. Porque o importante do GP vai ser um lance só. E não o GP como um todo. Na maior parte do tempo, é aquele maldito GP. Aquela filinha
Filhinha. Você vai ver, praticamente todos os GPs aqui que eu coloquei aqui é por causa da maldita filhinha. Se não tem ultrapassagem, a corrida não presta. É simples assim. E Silverstone é uma dessas pistas aqui. Que pelo menos tem um momento que presta por corrida? Tem. Mas não pode viver disso, né? GP da Bélgica. Esse talvez dê um pouco de polêmica. Mas vamos fazer o mesmo exercício que fizemos no Japão. Tente procurar um GP da Bélgica que foi legal. Eu não estou falando ótimo, eu não estou falando bom, eu não estou falando excelente, eu não estou falando magnífico, eu estou falando mediano, legalzinho. Tá tentando lembrar e tá forçando um pouquinho a cuca? Pois é. É porque nos últimos anos os GPs da Bélgica têm sido uma grandíssima de uma porcaria. Então, mesmo que tenha um bom horário, mesmo que seja uma pista clássica, que tenha uma curva incrível, se você fizer ela no modo normal ou no modo ao contrário, ela vai continuar sendo uma curva incrível, mas para a Fórmula 1 hoje não propicia boas corridas. Por isso, infelizmente, com uma dorzinha no coração também, igual com Imola, eu tenho que dizer tchau para a Bélgica, que infelizmente pro calendário não cabe mais. E agora será o momento em que vocês soltarão os cachorros para cima de Moá. Tem que soltar mesmo. Vocês pegarão seus Velociraptors, seus Pitbulls e soltarão eles para eles morderem a minha jugular. Porque eu vou aqui questionar a presença de uma pista amada por muitos. O nome dela? Bom, senhoras e senhores, eu acho que o GP de Monza tem que sumir da Fórmula 1. Senhores, eu sei. Vocês podem ficar um pouco nervosos comigo. Como você pode tirar o tempo da velocidade? É uma pista clássica, como você pode fazer isso? Pensem nas últimas provas. Chatice de corrida. Corrida chata. É uma pista também que não é muito divertida. Mas eu acho que Monza não poderia melhorar, como eu vejo as outras. Não, eu acho que Monza conseguiria melhorar se tirasse aquela porcaria daquela chicane da primeira curva. Tira dali. Mas por quê? A gente vai ver uma disputa de posição, o cara joga de lado. O cara coloca de lado e ele não consegue ultrapassar. Por quê? Porque lá no final tem uma chicane e só tem espaço para um carro. Então ele vai ter que tirar o pé e vai ficar atrás do cara. E aí a gente vai ver o cara ficar voltas e voltas e voltas preso atrás do cara. Sem conseguir fazer nada. Por quê? Porque a pista fica barrando ele. Se aquela área de escape da primeira chicane fosse a curva real, seria muito melhor. Que você imagina, aquela primeira curva ali, depois da chicane, é uma curva que ela faz assim, ó, ela vai pra direita. Imagina pegando aquela área de escape, saindo da reta principal naquela velocidade e fazendo aquela ultrapassagem, fazendo uma curva assim por fora. Sensacional, ia ser uma ultrapassagem linda. Você imagina o tanto que seria difícil para um primeiro colocado manter a posição. Você imagina o tanto troca de posição que teria nessa prova só atirando a chicane. Então assim, é uma coisa a se pensar. E diferente de Imola que não tem espaço, o Monza tem muito espaço para modificar a pista. Coisa que provavelmente eles não vão fazer. Porque dificilmente a Ferrari vai autorizar uma mudança naquela pista. Então assim, é uma coisa que me deixa triste? Não, porque eu particularmente não gosto de Monza. Mas outras pessoas aí que tem uma certa Monza no seu coração, talvez não vou poder ver elas nos próximos anos. Ou talvez sim, porque a Ferrari deve manter. Talvez com dinheiro, talvez com uma pressão política ali, não sei. Não sei. Mas é fato que Monza não tem entregado boas corridas nos últimos anos. GP de Singapura. Mas o GP de Singapura é muito calor, então ele é muito difícil. É uma pista muito técnica. Realmente, nossa, é muito legal mesmo, né? Só que assim, uma pista lenta, por falta de espaço. Uma pista onde carros que normalmente andam a 350, 360 km por hora são obrigados a andar a 290, 250 km por hora, uma velocidade mais reduzida. E que, durante toda a prova, é uma imensa filinha. Dificilmente alguém se ultrapassa lá. Dificilmente alguém se ultrapassa em Singapura. Porque Singapura é uma filinha do caramba. E ao contrário de Mônaco, de certa forma, tem um charme, Singapura não tem. Então, de certa forma, essas corridas ruins não tem
nenhuma coisa que justifique a presença de Singapura. Por isso, pra mim, é tchau Singapura. Essa aqui eu não tenho certeza. Eu acho que ninguém no Brasil deve gostar. Talvez os mexicanos fiquem um pouco bravos comigo. Mas... do México. Olha, sério mesmo. Não fiquem bravos comigo, mexicanos, tá? Não é que eu não gosto do México, não é que eu não gosto de vocês, mas é que a pista não é legal. A pista não é legal, então não tem que fazer. E qual que é a grande questão aqui? Aquela rede principal que deveria ser uma coisa sensacional, incrível, não é. É chato. Isso sem contar a questão da altitude, que acaba prejudicando certos carros ali. Então a gente tem uma diminuição de potência dos carros, que não fica tão legal assim, né? Aquela falta de downforce dos carros, que também só piora as coisas. Nos últimos anos, as corridas no México têm sido bem chatas. Eu não sei o que tá acontecendo, né? Não exatamente uma filinha, não tô falando assim que, nossa, uma corrida horrível como é o GP do Japão. Não é. Mas são corridas que poderiam ser legais, mas não são. Elas são meio ruins, são meio tediosas, assim, né? Você tem que ficar... Igual eu falei de Silverstone. Silverstone vive por um momento. O GP do México, ele vive de lapsos. Então, assim, é um momento na curva 3, na volta 3, que vai ter alguma coisa boa pra ver. Na curva 19, na volta 19 vai ter alguma coisa legal pra ver. Na volta 27, entendeu? São os lapsos, assim. Não vai ter uma prova inteira que vai ser legal pra caramba, do início ao fim e tal. Esse é o México. Então, talvez algumas alterações ali no circuito, talvez deixem mais legal. Falando isso só pra não ser cancelado. Não. É que, a pista do México lá... É que o povo do México merece uma pista, entendeu? Então você tem lá aquela curva que sai do zigue-zague. Eu espero que a Naya tenha botado no mapa da pista aí. Pra vocês saberem. Mas tem um zigue-zague lá, em determinada parte da pista e tal. Que ele te dá certa confiança pra você ir pisando. E aí depois que você tá ali no meio, você percebe que não vai dar, você vai ter que dar uma freadinha. Entendeu? Então, vai seguindo reto, você vai chegar numa área que vai ter uma curva pra direita, esquerda, depois você volta pra direita. Bem rápido, legal pra caramba. Tem essas coisas que são, de certa forma, técnicas pra você segurar o carro. Só que acabam deixando a corrida mais devagar. Porque aquelas curvas que são técnicas e tal, ela ajuda o carro da frente a se defender. O que, pra quem tá assistindo corrida, não é tão legal. Porque o que nós queremos é troca de posição. O que nós queremos é ultrapassagem. O que nós queremos é a defesa. Bom, eu no caso, né? Porque tem gente aí que só quer ver batida. GP do Qatar. Essa pista entrou recentemente e eu já não gosto dela nem um pouquinho. Acho que ninguém gosta dela. Cara, ninguém gosta. Tanto que assim, eu vou falar agora GP do Qatar, deve ter gente aí que tá falando. Quê? GP do Qatar? Qual que é GP do Qatar? A pessoa nem vai lembrar. No primeiro ano, vamos lembrar que o GP do Qatar tinha um asfalto horrível, que tinha mais areia do que asfalto lá. E que o Alonso não reclamou, não é mesmo? E aí quando eu critiquei o Alonso, o pessoal ficou falando assim, nossa, você aí, você é um pacheco. Como que você critica o Alonso? Aí eu falei, não, eu estou criticando a incoerência do Alonso. Porque ele criticou Interlagos por uma pedrinha no asfalto, mas não criticou o Qatar por uma quantidade absurda de areia que tinha no asfalto. Nisso ele não criticou. Mas aí Interlagos tem culpa de ter uma pedra ali. O GP do Qatar lá, que colocou num horário onde todo mundo tava morrendo de desidratação e praticamente todo mundo saiu desmaiando e vomitando, o Alonso, tudo certo. Agora, uma pedrinha no asfalto, absurdo. Sinceramente, GP do Qatar. O que tem de bom no GP do Qatar? Qual a corrida que foi boa no GP do Qatar? Eu acho que é a única corrida que eu posso ter dito que eu achei legal, mas eu reconheço que não foi boa, que foi aquela sprint que o Oscar Piastri venceu em cima do Max Verstappen. Que assim, foi boa pra mim, porque eu, aqui né, deixa eu mostrar, sou torcedor da McLaren. Então assim, pra mim foi legal. Mas analisando a corrida como um todo, foi uma tremenda de uma chatice. Porque só teve uma disputa lá na frente, o resto da galera, ninguém tava disputando com ninguém. Aquela pista lá, o asfalto, a maior parte do carro fica só deslizando, entendeu? Então não é uma coisa legal aquela pista, não. Pra mim, se sumir amanhã da Fórmula 1, ninguém sente falta. Ninguém vai lembrar. GP de Abu Dhabi. Essa é unanimidade. Eu não conheço nenhum ser humano que assista a Fórmula 1 e fala que gosta do GP de Abu Dhabi. Cara, se você sentar numa mesa com uma galera que curte Fórmula 1 e falar assim, vamos falar mal do GP de Abu Dhabi, vocês vão falar mal de tudo. Vocês vão falar mal do céu, do asfalto, da zebra, da grade que separa da pista, do pit stop, da pontezinha, do jornalista. Vou falar mal de todo mundo. Sinceramente, até hoje eu nem entendo realmente como que é aquela pista.
Eu fico perdida naquela pista, parece um labirinto. A pista de Abu Dhabi ela é tão legal que a gente fica pedindo, por favor, que o campeonato de pilotos e construtores termine antes de Abu Dhabi pra gente não ter que assistir aquela prova. De tão legal que é aquela pista. Então vocês imaginam aí a felicidade que nós temos, né? Então, eu particularmente fico torcendo pra que o campeonato acabe antes de Abu Dhabi. Eu torço por isso. Oscar Piastri, por favor, ganhe antes de Abu Dhabi. McLaren, ganhe antes de Abu Dhabi. Eu não quero ver decisão lá. Não ganhe, não. Deixa outra pessoa ganhar. Não, as outras equipes percam, ganhem aí também antes de Abu Dhabi, pra gente não ter que assistir aquela porcaria. Eles melhoraram um pouquinho quando eles modificaram acho que a terceira curva. Eles modificaram a terceira curva, melhorou. Mas mesmo assim, a pista continua sendo uma tremenda de uma porcaria. E continua fazendo corridas extremamente chatas. Então, assim, mesmo aquela do ano passado, que foi uma decisão de campeonato entre a McLaren e a Ferrari, mesmo assim, é uma chatice. Geralmente o que a gente vê em Abu Dhabi é uma equipe some lá na frente, aí outra some também, e o resto fica... Aí, às vezes, tem uma briga no meio do pelotão e é isso. Essa é a pista de Abu Dhabi. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo as pistas que vocês acham que deveriam sumir e as pistas que eu falei na minha lista que vocês iriam salvar, e deixem aí os motivos de vocês para vocês salvarem essa pista ou para vocês adicionarem pistas que devem sumir na lista. Deixe seus comentários aí embaixo. Dê um like no vídeo se você gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo com um amigo que você acha que vai gostar dos conteúdos aqui do canal e também vai gostar do conteúdo deste vídeo. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e de outros esportes. E também para você acompanhar nossas lives no sábado às 11 da manhã. Siga o @cd_podcast no Instagram para receber a agenda dos esportes para que vocês possam assistir. Nós sempre deixamos os links lá e os horários para que vocês também possam assistir. Entre no canal de notícias do Telegram do Coração do Esporte, que está na descrição também. E sigam o TikTok do Coração do Esporte, cd_podcast. Siga o seu apresentador, iandecarvalho.jpr, a editora que está atrás da câmera, Narian CR. E é isso. Tchau.